seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que se inscreva no canal, ative o sininho e dê like. Hoje eu vou falar de um livro que parece no primeiro momento muito antigo, fora de moda, mas não é. O tema é muito contemporâneo e muito interessante, que é A Megera Domada, de William Shakespeare. A obra original no caso, ele nasceu em 1564, faleceu em 1616, foi um dramaturgo inglês, escreveu diversas comédias, tragédias e foi muito famoso na época e até hoje ele é lido em todo o mundo, né? Os livros dele são lidos em todo o mundo. Um estudante do século XXI, no primeiro momento, pode achar meio estranha a obra, o Shakespeare, o que ele vai me ensinar, né? Mas se aprende muito, a gente tem um olhar de uma sociedade de uma outra época, a gente tem que ter essa abertura, porque é claro que se a gente pensar no tema como contemporâneo, pode ser que seja ultrapassado, né? Uma visão errônea, mas não é, porque a gente tem que pensar naquele momento e que mesmo hoje tem pessoas que pensam de maneiras bem tradicionais, vamos dizer assim, né? Eu já trabalhei em sala de aula, texto teatral, tá? Lembrando que tem essa versão da Megera Domada, tem um da FTD e da Moderna. E depois tem uma outra adaptação também da Megera Domada, que é para alunos de Fundamental 2, ensino médio, que é da editora Ática, desculpa, Scipione, tá bom? E é muito interessante porque ele aborda o tema, né, o processo de domar, né? O próprio título diz, né, a Megera Domada. O processo de domar a megera trata-se de levar a Catarina a ocupar o lugar que era esperado para as mulheres na Inglaterra, né? Naquele momento, né? O de boa esposa, de uma mulher gentil, educada, que atenda bem o seu esposo, por exemplo, né? E os alunos terão a oportunidade de comparar as épocas, pensando no contexto e propor também uma reflexão sobre as mudanças sociais que acontecem conforme a sociedade de determinada época. Então, numa época se pensa de um jeito, vê a mulher de uma maneira, e de uma outra pode ver a mulher de uma maneira completamente diferente. Se formos pensar, a personagem principal, que é a Catarina, a megera, ela é uma pessoa rude, uma pessoa mal-humorada, mas é uma mulher à frente do seu tempo, porque ela questiona, ela não quer se casar, ela é bem clara nisso, e ela questiona o papel da mulher naquela sociedade. Por que eu tenho que casar? E ela recusa todos os pretendentes. E a irmã mais nova dela quer se casar, né, já tem um pretendente, só que o pai deixa muito claro que a mais nova só poderá se casar depois da Catarina, para seguir a tradição. Primeiro a mais velha e depois a mais nova. E a Bianca e os pretendentes sofrem muito por conta disso, porque vem que Catarina não quer saber. Até que aparece um pretendente, um possível pretendente, com os seus interesses, né, que é o Petrúquio, que tem os seus interesses pessoais, é claro, né, financeiros, e daí ele quer se casar com ela, e ela é muito grosseira ainda com ele, só que ele insiste, diferente dos outros, que fogem, que vão embora, que não querem mais saber dela. Ele não, ele continua insistindo porque o interesse dele é maior do que aquela falta de educação, de respeito, dela ser rude. Então ele enfrenta tudo isso e ele consegue, claro, né? Ele consegue o que ele queria. E ele faz a Catarina sofrer bastante até ela se tornar a esposa ideal para aquela sociedade. Pensando hoje, o domar uma mulher, fazer com que a mulher pense, seja submissa ao marido, é claro que é algo que não é aceitável na sociedade, né? Que se fala que hoje a mulher tem um outro papel na sociedade. A mulher, com quantas e quantas famílias, a mulher sustenta a sua casa sozinha, porque o marido está desempregado, ou porque o salário dela é maior, N possibilidades, ou porque ela mora sozinha, ou porque ela se separou. Então, tem várias formas da mulher ela ser à frente do seu tempo, né? Então, assim, ela está atuante na sociedade, diferente de antes, que a mulher não trabalhava, era sustentada pelo marido, era uma outra situação. E trazer essa realidade de anos e anos atrás é muito legal para os alunos, né? Para a gente perceber, para eles perceberem que nem sempre foi assim. E dá até mesmo para trabalhar outras questões, a questão de uma sociedade ser diferente da outra, o que é beleza nessa época, o que era anterior.
Então, tem várias questões que dá para serem trabalhadas, os direitos das mulheres, inclusive para o professor, tem vários guias de leitura, projetos de leitura, para direcioná-lo como trabalhar essa obra em sala de aula, que é muito bem-vindo, essa ajuda é muito bem-vinda. E claro que nós aprendemos muito também, né, como professora. Eu tive uma experiência muito boa. Eu propus para os alunos a encenação de uma peça teatral e eles se envolveram demais, apresentaram, foi muito bonito ver o desenvolvimento deles, como que eles não sabiam direito interpretar aquele papel e eles incorporaram depois. Quem interpretou a Catarina era perfeita, porque ela assumiu desde o início o papel de Catarina, então ela atuou muito bem. E daí, assim, de perceber o quanto que o aluno não estava entendendo no início a proposta, só assim, decorei a fala e falo, né? Sem perceber, sem me preocupar com a interpretação. E com o passar do tempo, com as instruções da professora, ele melhorou nesse sentido e no dia da apresentação ele estava muito melhor do início, né? De quando ele começou a ensaiar. Então isso é legal como professora, de você ver a evolução do aluno e o quanto que ele pode aprender com uma obra literária. E o teatro, né, é uma proposta para a sala de aula, né? Então tem documentos que norteiam isso, que é importante fazer com que os alunos conheçam os clássicos da literatura e também o gênero textual faz parte da rotina escolar, né, na disciplina de língua portuguesa. E outra coisa que o professor pode fazer é trabalhar com releitura também. Por exemplo, tem a novela O Cravo e a Rosa, que foi baseada nessa obra, não é uma adaptação, né? Então, assim, é uma releitura. Então, as personagens têm os mesmos nomes, as principais, e daí tem toda uma história por trás disso, né? Um pouco diferente da original, é claro, mas é muito legal. Eu passei primeiro essa novela, alguns trechos da novela, e eu percebi que os alunos ficaram muito envolvidos e muito animados para fazer a leitura. Porque eu, por exemplo, eu gosto de começar a leitura junto com os alunos, para fazer as colocações, as observações, para ativar aquele olhar diferenciado neles. Eu particularmente gosto. E o lúdico é interessante, principalmente para os menores, né? Dependendo da obra, colocar um trechinho de algo que tem a ver, relacionar com algo, é muito legal isso, que é o conhecimento prévio que nós chamamos, né? E tem um filme que se chama 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é pensando mais no contemporâneo. Claro que o filme não é tão recente, mas começa em sala de aula e tem algumas personagens com os nomes parecidos com a obra original, que também dá para fazer esse diálogo, né? Que hoje trabalhamos tanto em língua portuguesa, nós professores, fazemos esse trabalho interdisciplinar e com outras disciplinas também, pensando em arte. Eu, por exemplo, quando eu fiz o trabalho, eu fiz junto com a professora de arte esse teatro e o resultado foi muito bom. Então, vale como sugestão, vale como leitura, lembrando que os clássicos são importantes para os nossos alunos, não só para os alunos, se a escola não proporciona isso, os pais também podem incentivar a leitura dos clássicos. Vale como dica e te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau!